O Flávio Bolsonaro voltou a fazer besteira, como é de praxe. Dessa vez ele afirmou quando Bolsonaro voltaria ao Brasil, mas teve que apagar a postagem minutos depois porque o Bolsonaro só vai voltar para cá quando ele tiver uma linha de defesa muito bem estabelecida no caso das joias. Agora ele está tentando culpar o Bento Albuquerque, como falamos que isso iria acontecer. Mas não vai dar certo, porque o caso das joias vai repercutir naquela venda da refinaria da Petrobras em 2021. Uma venda esquisita, ainda mais porque o Bolsonaro ele falou que ele estava no Brasil quando o presente foi acertado nos Emirados Árabes. Você não acerta presente, você acerta propina, pessoal. Eu vejo que o capital político do Bolsonaro está completamente corroído. Você concorda comigo? Coloca nos comentários. E mais ainda, você acha que foi um ato falho do Bolsonaro, o acerto do presente? Ou foi uma confissão? Deixa seu like se você gosta de ver o Bolsonaro encalacrado com a justiça e se inscreva no canal. Essa postagem do Flávio Bolsonaro aconteceu ontem e me chamou muito a atenção. Porque o Flávio ele afirmou que o Bolsonaro voltaria ao Brasil no próximo dia 15, ou seja, daqui 2 semanas. Algo muito estranho, porque essa volta do Bolsonaro nunca ficou bem acertada. E os aliados do Bolsonaro querem que ele passe mais tempo ainda nos Estados Unidos. Até a Michelle Bolsonaro tem tentado convencer o Bolsonaro de ficar longe, ficar lá no Brasil, porque o Bolsonaro aqui atrapalharia a ascensão política da Michelle. Expliquei toda essa situação, como Michelle está ascendendo politicamente, link aqui no card. Poucos minutos depois, é possível que o Flávio tenha tomado um puxãozinho de orelha do próprio Bolsonaro e apagou a postagem. Aí ele veio se justificar, falando que ele estava com muita saudade do pai, é a saudade falando mais do que a própria razão. Com toda certeza, né? Ele deve estar com muita saudade do Bolsonaro, porque aquela família, ela se gosta muito. Mas é possível que o Bolsonaro volte somente em abril. Pelo menos é o que os aliados estão defendendo, quando esse caso das joias der uma abafada. A questão, pessoal, é que o Matheus Leitão, colunista da Veja, veio com a informação que a família Bolsonaro, principalmente Bolsonaro e Michelle, já sabiam de antemão que esse caso das joias poderia virar um grande escândalo e uma polêmica, com impactos pesados na imagem dos dois. Essa foi uma reportagem do Matheus Leitão, se não me engano ele escreveu hoje, no mais tardar ontem à noite, né? Hoje, terça-feira. E foi interessante porque o Matheus Leitão disse que a família Bolsonaro já tinha preparado algumas linhas de defesa, algumas argumentações para colocarem nas redes sociais caso essa história acabasse vindo à tona, porque o governo Lula tem revirado e muito todo o ex-governo do Bolsonaro. Só que as desculpas, pessoal, não estão dando certo, nenhuma desculpa está colando. No caso do Bolsonaro, da Michelle, e tudo vai piorar. Porque esse escândalo das joias ainda começa de modo tímido ser falado pela imprensa como sendo algo envolvido com a privatização da Petrobras. Porque o que aconteceu? O governo Bolsonaro tinha como projeto privatizar algumas estatais, conseguiu fazer com a Eletrobras e tentou fazer com a Petrobras. Como que foi esse processo de privatização da Petro? Vendendo refinarias. No início da oferta, nós tivemos poucas propostas para a compra, para a aquisição dessas refinarias. Então apareceu uma possibilidade de redução de preço da refinaria para que ela pudesse ser vendida. E aí o grupo árabe, ele comprou a refinaria da Petrobras por metade do valor. O Ciro Gomes, ele até levantou essa questão durante a campanha presidencial do primeiro turno, mas agora ele está em silêncio. Ele levantou justamente esse valor da venda da Petrobras por metade da refinaria, por metade do valor justo, e agora ele some. Ele deveria estar falando, porque ele que levantou essa pedra lá no ano passado. Então o que é possível que tenha acontecido? O valor estava alto, o grupo árabe veio, fez uma proposta por um valor menor e usou as joias como propina para o governo Bolsonaro reduzir o valor. Isso explicaria muito as viagens inexplicáveis das comitivas brasileiras para os Emirados Árabes. Porque qual que é a relevância dos Emirados Árabes em termos comerciais e estratégicos para o Brasil? Nenhuma. Então, se nós começarmos a investigar mais esse caso, nós vamos ter que reabrir a discussão que foi feita na época sobre a privatização da Petro. E é claro que uma parcela da imprensa não quer fazer isso porque ela defende a privatização. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Baixa procura na hora de privatizar, ajuste do preço, recebimento da propina e venda. Nós temos que voltar a discutir essa venda da refinaria no futuro. E chama a atenção, e o pessoal começou na imprensa
a trazer a lebre mais para o caso do suborno, porque o Pedro Calejon, que participou da Jovem Pan, agora está no UOL. Ele falou o seguinte: o Bolsonaro ele cometeu um ato falho. Porque quando ele estava conversando com a imprensa antes de participar daquele evento, ou depois, né, participar daquele evento conservador nos Estados Unidos que ele foi desprezado pelo Donald Trump, link aqui no card que eu já falei desse desprezo do Trump com o Bolsonaro. Ele falou o seguinte: eu estava no Brasil quando o presente foi acertado nos Emirados Árabes. Como que você acerta presente? Você não acerta presente, você recebe presente. Então quando ele fala isso, ele se expõe. Porque a gente sabe que o Bolsonaro ele é instável. Até o próprio PL concorda com isso, tanto que não colocou ainda uma linha de defesa. O Valdemar Costa Neto, segundo a imprensa, ele está sendo aconselhado a esperar a família Bolsonaro colocar uma linha de defesa para aí sim endossar. Porque não adianta você defender o Bolsonaro porque ele é muito instável psicologicamente. Então o que pode acontecer? Ele pode soltar uma coisa completamente diferente pegando o PL de calça curta. Porque quando ele fica pressionado, ele fala bobagem. E agora ele falou uma bobagem. O presente foi acertado, aumentando ainda mais a possibilidade de propina. E eu acredito que ocorreu sim propina e o Eduardo Bolsonaro está envolvido. Link aqui no card para você entender o envolvimento do Eduardo. E nessa história toda, o capital político do Bolsonaro, ele derrete. Se o Bolsonaro voltar agora, vai haver uma enxurrada de perguntas para ele, porque os assuntos são imensos. É 8 de janeiro, é caso das joias e vários outros assuntos. Ele só vai poder voltar para o Brasil para tentar preservar o seu capital político, ou na verdade tentar preservar o capital político da Michelle, quando ele tiver uma boa linha de defesa. A Michelle está se reunindo com advogados e com militares do PL, segundo as informações da Bela Megali, né, do jornal O Globo, para tentar devolver as joias para o governo da Arábia Saudita. Mas isso não resolve muita coisa. Agora, só porque o escândalo veio à tona, você vai tentar devolver? Não faz muito sentido isso. A própria Michelle tentou culpar o Bolsonaro nesse caso das joias. Link aqui no card, como nós já explicamos. Fora que a volta do Bolsonaro seria muito ruim para a Michelle, porque ele voltaria para o Brasil, traria à tona esse caso, ele está lá nos Estados Unidos, e isso pode acabar atrapalhando a pretensão política da Michelle. Tanto que ela teria nesse mês de abril, ou melhor, nesse mês de março, o seu debut político no Dia da Mulher, que é amanhã, mas isso não vai acontecer. E a road trip da Michelle Bolsonaro só deve ocorrer em abril e não mais no final do mês, como estava sendo previsto. Porque não há como eles se defenderem. E a defesa que eles estão tentando arrumar, que é culpar o Bento Albuquerque, é uma palhaçada. Porque o Bolsonaro começou a falar para aliados, isso foi uma informação do site Metrópolis. Olha, a versão do Bento Albuquerque não me convenceu. Não me convenceu dele ter colocado dentro da mala e ter ficado lá, porque eu só recebi as joias, fiquei sabendo um ano depois. Isso não vai colar com o Bolsonaro. Não vai colar como desculpa. Porque o que ele está tentando fazer? Ele está falando que ele é vítima nessa história toda. Ah não, eu sou vítima, eu nem sabia, o Bento Albuquerque está tentando convencer porque na verdade ele queria surrupiar as joias. Mas não adianta falar isso, Bolsonaro, porque nós sabemos que houve uma participação intensa do governo federal para reaver as joias. E não adianta o Bolsonaro querer falar que ele também não sabia de toda essa operação, porque o ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, que era o seu principal braço direito, enquanto ele era presidente da República, atuou diretamente para que as joias fossem reavistas pelo governo federal. Então não adianta ele usar essa desculpa. E também não vai adiantar querer culpar o Bento Albuquerque, porque se de fato todo o problema das joias fosse uma tentativa de roubo do Bento Albuquerque, que o Bolsonaro e nem a Michelle quisessem ficar com elas de fato, na hora que o governo ficou sabendo das joias apreendidas na alfândega em Guarulhos, era só ter seguido todos os ritos que foram indicados pela Receita Federal para a liberação das joias, mas isso não foi feito. Não foi, a gente sabe que não foi. O Bolsonaro tentou assodar o processo, o Bolsonaro ele tentou passar por cima de modo ilegal. Porque se tivesse seguido as normas, falar, não, isso aqui é um patrimônio do governo, é um patrimônio cultural, é um presente dado, a gente preencheria o formulário, daria um pouco de trabalho, o Bolsonaro talvez tivesse que assinar, ele não sabe nem pegar na caneta, né, é um Neandertal, ia ser a única dificuldade do Bolsonaro, preencher um papel. Mas ele não quis fazer isso. Então, cai por terra essa desculpinha que eles estão dando aí de querer culpar o Bento Albuquerque. E eu vejo também que o próprio PL usa esse caso para deixar o Bolsonaro nos Estados Unidos. Porque quanto mais distante o Bolsonaro estiver do Brasil, menos ele acaba eclipsando e ofuscando Michelle Bolsonaro. Michelle precisa de espaço para crescer.
E ela só vai ter esse espaço se o Bolsonaro não estiver no Brasil. Nós sabemos disso, o PL sabe disso, a Michelle sabe disso também. E esses casos até acabam fortalecendo ou beneficiando tanto Michelle quanto o PL, porque o Bolsonaro fica lá nos Estados Unidos e não mete o bedelho aqui, ou no caso, não mete o chifre aqui no Brasil.